Olá, tudo bem? Nosso Intríade de hoje está começando e olha, hoje eu tenho um tema super importante, especialmente para você que está aí mergulhando na era da comunicação, porque nós vamos falar de fato de comunicação. Nós estamos vivendo a era da comunicação velozmente, aí as notícias correm e é muito importante a gente estar atualizado e pensar também de maneira especial sobre esse tema tão importante que é a comunicação. E para estar conosco hoje, eu tenho uma convidada muito especial, não é? Que aceitou o nosso convite e que bom que ela está aqui. Eu estou falando da Priscila Castro, que é formada em jornalismo pela UFPA, começou a carreira em 2002 na TV Liberal como produtora e foi repórter durante 6 anos. Também foi apresentadora dos programas Liberal Comunidade e É do Pará. Passou pelo Jornal Liberal, segunda edição, e há mais de 10 anos é âncora do Jornal Liberal, primeira edição. Representou o Pará nas comemorações dos 50 anos do Jornal Nacional, em setembro de 2019, e retornou à bancada do Jornal Nacional em março de 2020. Hoje faz parte da escala de rodízio de apresentadores do telejornal. Foi editora-chefe da editora Versátil e editora-chefe também, e apresentadora do programa de rádio Notícias 360 na UNAM FM, entre os anos de 2018 e 2019. Ministra curso de oratória e já preparou mais de 250 pessoas em diferentes áreas profissionais. Também atua como mestre de cerimônias. Ela está aqui me dando prazer de fazer o nosso programa hoje conosco, o nosso Intríade. Priscila, que prazer ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu agradeço o programa pelo convite e a oportunidade de poder falar de comunicação, de habilidades que todos nós temos, também do Momento Destrave, que é esse projeto que já vem sendo desenvolvido desde 2020 e só tem crescido, e eu tenho tido a oportunidade de ajudar muitas pessoas a entenderem melhor a nossa comunicação e de que maneira ela pode mudar a nossa realidade pessoal e profissional. Perfeito. Quando a gente pensa em comunicação, eu acho que é o tema mais central para todas as profissões, né? O professor precisa se comunicar e precisa se comunicar bem, o músico, enfim. Acho que todas as profissões elas vão girar, né, e vão ter como centro a comunicação, especialmente quando a gente pensa em falar em público, que é considerado dos grandes medos da humanidade, né? Tem gente que quando você coloca o microfone na frente já começa a tremer, né? Então, quando você vem trazendo um tema como comunicação, você está falando com muita gente. Eu já tive, por exemplo, pacientes que vieram tratar comigo porque tinham medo de falar em público, medo de conversar, não conseguiam nem mesmo. Por exemplo, eu tive pacientes que eram psicólogos e que tinham até dificuldade de conversar com o paciente diante de si, né? Porque, de fato, o falar em público e o falar em si, o se comunicar, o se mostrar, sempre é bem complicado. Eu diria que, em parte, a comunicação ela é nata. A gente nasce se comunicando. Somos seres comunicáveis. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano vem se desenvolvendo dessa maneira. De várias maneiras a gente se comunica. Seja pela escrita, pelos gestos, pela fala. E até isso tudo vem sendo desenvolvido ao longo da história. Só que o que acontece quando a gente se expõe para falar em público? Ou se expõe para expor ideias? O medo do julgamento. Perfeito. É um ponto que a gente percebe na maioria das pessoas que buscam, inclusive, o curso de oratória. Elas vêm com essa carga muito forte do olhar do outro, do julgamento, do medo de estar sendo avaliado, porque isso acontece naturalmente também. Só que às vezes as pessoas têm um bloqueio de falar entre família, entre amigos, e aí cria uma barreira muito forte, muito grande, que faz com que essa pessoa não consiga desenvolver, às vezes, ideias, ter uma conversa, se relacionar, namorar, casar. E na profissão também. Desde a escola, tem pessoas que têm um bloqueio muito grande de chegar na frente do palco, lá, da sala, e apresentar um trabalho. Tem pessoas que passam mal, não conseguem ir para a aula, e aí pedem para explicar de outra maneira, pegar o ponto de outra maneira. Isso tudo são bloqueios que a gente vai acumulando ao longo da vida, na maioria das vezes. Porque quando a gente nasce, as crianças não são tão preocupadas com isso. Sim. A gente percebe muito naturalmente que as crianças elas não têm muito filtro, como os adultos chamam. Elas são livres, elas se mostram, elas são muito mais verdadeiras. E ao longo do tempo a gente vai criando
esses filtros, essas condições pessoais que vão nos atrapalhando. E aí a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que entender onde é que está o nosso ponto de mudança e trabalhar com técnicas, com aperfeiçoamento para poder se desenvolver e se destacar. Porque é isso que os profissionais também buscam, o destaque. Perfeito. Vamos tentar, então, fazer uma distribuição. Né? Vamos. Primeiro, pensar nessa comunicação interrelacional. Comunicação, como você falou, dentro de casa, comunicação com os amigos na faculdade, que não exige tanta técnica, exige apenas, né, um trato social. Quando você pensa em comunicar em público, ao público, para comunicar uma mensagem, aí você já vai pensar nas técnicas, você vai pensar nos exercícios que você estava fazendo aqui antes de começar, todos Sim. aqueles exercícios de aquecimento vocal, né, para destravar também, enfim. Então, mas eu acredito que essa ideia de se colocar diante do outro, né, como ser comunicante que nós somos, porque de fato nós somos, né, biologicamente nós fomos feitos para comunicar, né? Essa é a ideia. Eu preciso me comunicar porque comunicação é vida, né? Comunicação eu transmito para os meus filhos as minhas heranças, né, o meu conhecimento para as pessoas que me cercam. Mas vamos pensar na comunicação na oratória, por exemplo, a comunicação em público. Por que nesse caso as pessoas, quando chegam na frente, especialmente de um microfone, por que é tão difícil as pessoas se comunicarem? Eu acho que o ponto principal ainda é esse. Medo. O medo da exposição e do julgamento. Isso é automático. Mas tem pessoas que falam, nossa, mas eu não sou envergonhado, eu chego e falo, mas as ideias se embaralham. É outro ponto. Vem o branco. Famoso branco, que pode acontecer com qualquer pessoa. Mas existem técnicas para que você consiga contornar a situação e se sair dela. Aqui você vai poder falar um pouquinho dessas técnicas, porque provavelmente quem tiver curiosidade vai poder ir lá para o Destrave, né? Agora, dia 26, nós estamos indo para a nossa terceira turma do Momento Destrave. Eu comecei como curso de oratória lá em 2020. E desde então, só em turmas de curso de oratória foram 6, com a média de 40 pessoas. Depois veio o Momento Destrave com um novo formato, uma nova apresentação, uma técnica muito mais aprofundada e muito mais aperfeiçoada, em que a gente tem já teve o primeira classe, o 2.0, estamos indo para o 3.0 com turmas cheias também. A gente gostaria de ter uma capacidade ainda maior de atendimento, porém, a gente tem uma capacidade de atenção que a gente se preocupa também. Então, a nossa média de turma, 40 pessoas, a gente ainda consegue, porque tem uma parte teórica e uma parte prática, em que a gente precisa levar a esse aluno a experiência real do que ele aprendeu naquele dia, das informações que foram passadas, de tudo que nós apresentamos, para que ele possa colocar em prática logo em seguida. Então, a gente tem essa dificuldade até de um lugar maior, mas a gente ainda vai conseguir isso. E a gente já vem trabalhando o online, que será uma possibilidade de ampliar ainda mais, não só para quem mora em Belém, porque muitas pessoas do interior querem vir para participar, mas às vezes tem a dificuldade de deslocamento, não coincide o dia, vão estar viajando ou estar com outro compromisso. E aí o online vai conseguir assistir não só o estado do Pará, como o Brasil, e a gente espera chegar também para outras pessoas pelo mundo. Perfeito. E por que Destrave? Porque as pessoas travam. A ideia inicial é essa. O que te trava? Por que você não consegue passar daquela? Porque tem pessoas que não conseguem sequer aceitar um convite. Só de pensar no convite para algo já é motivo de pânico. E nem sempre é necessário todo esse pânico. Porque emoções são reais. Ansiedade, o nervosismo, até o inesperado. Por exemplo, eu normalmente, para qualquer lugar que eu vou me apresentar, eu vou saber onde é, como é, o ambiente, por exemplo. Eu fui olhar as entrevistas anteriores, Sim. sabe? Para a gente poder entender o que a gente vai enfrentar. Para que eu não chegue aqui e não saiba absolutamente nada. Não, você estuda, você vai conhecer um pouco, você vai conhecer o nome, você vai conhecer a história, você vai entender como é que funciona aquela dinâmica. Porque isso gera conforto. Isso faz com que o inesperado diminua pela metade, pelo menos. Sim. E ainda assim, perguntei assim, André, temos uma pauta? Não, vamos ter comunicação. Já é uma pauta. Sim. Comunicação já é uma pauta. Porque às vezes você é convidado para ser entrevistado e você não pergunta nem para que você vai ser entrevistado. Não, é vida pessoal? É vida profissional?
É jornalismo? É comunicação? É momento de destrave? Isso tudo tem que estar em discussão antes do momento de você falar. Então, o destrave, ele vem com esse nome porque é exatamente o que a gente percebe. As pessoas travam. E não é bom travar. Com certeza. A gente quer estar sempre destravado, aberto às possibilidades. Eu tenho um case que eu gosto muito de contar. É uma médica, uma amiga pessoal, mas que se permitiu ir para a primeira turma do Momento Destrave. E eu achava assim que ela estava já bem. Ela sempre falou muito bem, mas assim, na internet ela dizia que ela não conseguia. Que ela ia para alguns eventos, mas ela sentia que faltava algo para complementar. E aí eu tenho visto ela crescendo na internet, crescendo nas conferências que ela vai, Brasil afora. E ela fala, hoje eu aplico as técnicas que eu aprendi e eu me sinto tão confortável em falar. Não que ela não falasse, ela apenas tinha medo. Ela tinha um receio porque ela não sabia em que terreno que ela ia pisando. Então, eu ouvir isso dela, uma profissional de destaque na área médica, buscar um conhecimento que aparentemente para ela poderia ser colocado de lado, e é isso que a gente quer convencer as pessoas de que o momento de destrave ele não é só para quem é jornalista, não é só para quem quer palestrar, não é só para... É para consultório, eu já atendi vários psicólogos também por conta disso. Porque eles querem saber de que maneira eles podem se comunicar, o olho no olho é muito importante. Os gestos, a atenção... A gente se comunica como um todo. A gente fala com o olhar, uma respiração, ou até sem fazer nada. É uma forma de comunicação. E especialmente agora, né, com o boom da internet, com o online. É uma outra ferramenta, é uma outra forma de comunicação que não é televisão, mas parece ser. Porque quando você tem a televisão, você tem geralmente um repórter conversando com você. Na internet é você com uma máquina. Então a dificuldade das pessoas entenderem como você conversa com essa máquina, também a gente trabalha isso no momento de destrave. Eu acho muito importante a gente pensar nos professores. Né? Já tive muitos alunos professores. Eles já têm uma natureza, só que alguns diziam que tinham uma certa dificuldade. Sim. Então a gente também apresentou técnicas de aquecimento, desaquecimento, a respiração, que é a nossa base maior para a comunicação. Tem pessoas que têm muitas ideias, só que chega em 3 minutos de fala, a pessoa já está cansada. E aquilo começa a causar desespero, porque ela quer colocar as ideias para fora, mas o corpo não está respondendo. Então, tudo isso é uma preparação. E eu tive uma aluna recente agora que ela falou assim, tudo que parece simples não é fácil. Acho que foi tipo isso que ela falou. Porque eu, no momento de destrave, eu falo para eles, eu sou um exemplo real para eles. Eu aplico dentro do momento de destrave tudo que eu passo para eles. Foi desenvolvido por mim diante de 20 anos de jornalismo, com todas essas experiências que eu já tive e que eu continuo tendo, e a gente continua crescendo e desenvolvendo e aprimorando, porque isso também não se fecha. É um ciclo que eu espero que não se feche, que só cresça. Então, ela falou sobre isso. Então, é parecer simples, mas por trás tem um trabalho, tem uma base, tem um querer fazer melhor. E aí a gente vai fazendo, se aprimorando e cada vez vai ficando bem melhor. Eu acho que esses 3 momentos muito importantes, né? O pré-evento, Sim. o evento e o pós-evento. Faz parte do nosso roteiro, que é o antes, essa preparação que não dá para ignorar. Palestrantes famosos, professores renomados, essas pessoas precisam se preparar, porque elas precisam conhecer a cidade em que elas vão estar, quem é esse público, como é que eu converso com eles, trazer algo regional, local, para que haja uma conexão. Isso faz parte também de uma comunicação mais interativa. E aí ele estuda esse público, ele elabora o que ele vai fazer, porque também pode ser uma palestra de 1 hora, de 3, de 6. Isso tudo tem que ser adaptado. E aí ele, sabendo o tempo dele, ele também consegue se preparar melhor. A gente pensa, você já trabalhou com a rádio. Sim. Não é? Então a rádio é um outro tipo de comunicação. Não é? Quando você vem para a televisão... É outra forma, porque a televisão é imagem com texto. Rádio é só áudio. Então você não tem tempo para ouvir de novo, assim como a televisão, porém você não tem o recurso visual que a TV tem. Muitas pessoas também assistem televisão ouvindo. Então hoje já é uma preocupação também do telejornalismo de ter essa comunicação. Mas a gente não pode fazer o óbvio. Se eu tenho uma imagem, eu não preciso narrar a imagem milimetricamente. Eu vou complementar a informação, imagem e texto e áudio. E no rádio não. No rádio é aquela coisa direta e explicativa. Em que você, por exemplo, se eu estiver conversando com alguém, essa pessoa falou por 2, 3 minutos, quando ela volta, eu tenho que reapresentá-la.
Porque se eu só apresentei ela no início, Sim. eu já não sei mais de quem eu tô falando. E aí o rádio ele é muito dessa maneira. Ele é uma comunicação muito rápida, muito vibrante, na maioria das vezes, porque senão ele cansa. Mas até essa vibração e essa intensidade, ela tem que ter um tempo, porque senão ela cansa o ouvinte. Ninguém aguenta ficar num ritmo frenético. E, às vezes eu acho que sábado de manhã tem uns comerciais que são muito... Vem aqui! E aí eu acho que aquilo Varejão, né? gera uma agitação. Eu gosto de mais paz, de ouvir coisas mais tranquilas, porque eu já sou mais agitada. Então, se eu ficar ouvindo coisas que vão me dar ainda mais ansiedade, eu prefiro colocar uma música, colocar alguma coisa mais tranquila, do que ouvir coisas mais agitadas. A gente sempre pensou assim, especialmente na rádio, né? Trabalhei em rádio há muitos anos também. Então, quando eu pensava em rádio, na minha época, eu não sou velho não, mas vamos lá. Nem eu. Né? Nós não somos velhos. Mas aquela ideia, como é que está o clima hoje? Sim. O clima da cidade, está chovendo? Uhum. Então, você já joga uma comunicação um pouco mais light. Sim. Não é? Todo o editorial tem que ser pensado para informar de tudo um pouco, pelo menos. E aí tem os programas, né? Se é só música, vai ser praticamente só música. Eu trabalhava no Notícia 360, era a ideia de trazer um assunto e discutir entre pessoas que tivessem a ver com aquele mesmo assunto. Então era uma roda, a gente conseguia fazer uma mesa parecida com essa, onde eu estava como apresentadora, eu tinha de 2 a 3, às vezes até 4 convidados, e aí tinha o desafio do tempo, porque também era 1 hora de programa. Alguns renderam tanto que a gente conseguiu dividir em 2 programas, porque era gravado. E assim, a gente fazia render um assunto, porque o importante era informar, era esmiuçar aquele assunto para levar para o maior número de pessoas aquilo muito explicado, de várias óticas, de vários profissionais que podiam falar, tanto profissionais dentro da própria UNAMA, professores de outras universidades, órgãos públicos, empresas privadas, tudo a gente levava. A gente queria discutir os assuntos como um todo. E os alunos participavam, isso era muito bacana. Tive uma troca muito legal com eles nesse período. Eu administrava, né, o que eles faziam, mas era em equipe, era trocando, reunia com eles e discutia. E assim, eu acho que eles aprenderam. A gente pôde aprender muito uns com os outros. E aqueles que vêm e dizem, não gosto da minha voz. Eu Muita não gente suporto fala a minha isso. voz. Eu não gostava da minha, por incrível que pareça. Porque uma voz muito grave. E para uma adolescente, né, que está ainda se descobrindo e tentando entender quem é no mundo, tem toda essa fase delicada da adolescência. Mas eu fui ouvindo ao longo do caminho, quando eu entrei para a Universidade Federal do Pará, que escolhi fazer jornalismo, que a minha voz era perfeita. E eu falei, então é isso que eu vou fazer. Eu vou explorar o que eu tenho de melhor para, do mesmo jeito que vem pessoas que falam coisas boas, tem pessoas que falam coisas ruins. E eu acho que vai de você também ter o discernimento de saber quem você é e o que você busca. Nem todo mundo nasce com essa voz grave, não é só voz grave que presta. Não dá para pensar desse jeito, mas você pode trabalhar a sua voz da melhor maneira e aplicar a sua voz de maneira adequada, porque são coisas distintas. A gente trabalha com clareza, com uma boa dicção, com um português correto. Isso vai fazer você ter mais valor. Não é somente uma bela voz que fala errado, que engole sílabas, que não completa as palavras. Eu sempre falo, tem que pronunciar corretamente. Isso eu aprendi na fonoaudiologia lá no início, quando eu comecei no jornalismo, e levo isso para a minha vida. Tem muito da voz que as pessoas pensam que é uma voz profissional. Você não consegue dividir isso. Ou você tem uma voz real e que você leva para o profissional, ou você implanta uma voz profissional que vai levar para a vida real, para a vida pessoal. E tem que ter cuidado para não ficar caricato também, né? Porque que é um erro muito comum entre os iniciantes. Eu cometi esse erro. A gente acha que tem que falar de maneira impostada. Isso te afasta, isso te distancia do texto, não é a forma como você conta uma história para um amigo. E aí você deixa de ser natural. Que a naturalidade, ela também é muito importante na oratória. Você tem que ser você, né? A identidade tem que estar lá. Eu lembro que, uma época, eu fiz uma seleção para atores. Aí, de vez em quando, chegava um que dizia assim, eu vim aqui para dizer que dizem que eu tenho a voz bonita, né? Então, eu digo, agora respira e fala normal. Conversa comigo, né? Te apresenta como você é. Porque tem muito isso, essa ideia que é herança do rádio mesmo, né? Da voz mais impostada lá.
muito antigamente, né? PRC5 de Brasília, né? Então aquela ideia de impostar muito, né? De querer buscar o grave, às vezes a pessoa não tem. Então, claro, você pode dar um upzinho na sua voz, uma impostaçãozinha, mas Você tem que limpar essa voz, trabalhar e falar da melhor maneira possível. Porque aí você consegue se fazer entender. A minha voz... Eu tive uma aluna recente também. Minha voz é muito grave, eu morro de vergonha. Eu falei, não. Depois que eu contei minha história para ela, ela falou, agora eu confio na minha. Então, confie na sua. E você tem que ter confiança naquilo que você tem, que você nasceu e que é seu. E só aprimorar, melhorar. Com técnicas você consegue fazer isso. E como lidar com as emoções, porque a ansiedade ela é muito presente, Muito. o nervosismo, e consequentemente vai interferir na projeção vocal, em concatenar as ideias, na hora que você está nervoso, para ir buscar de volta, né, o oxigênio para o cérebro, para voltar a pensar. Por isso que a respiração né? é tão importante na oratória. Ela é essencial. Se a gente não respira corretamente, a gente não consegue falar por muito tempo. E quando a ansiedade chega, ela toma conta. Nos primeiros segundos, nos primeiros minutos de contato com o público, a tendência é você estar com uma adrenalina mais alta. Se você está mais ansioso, mais nervoso, boca seca. E aí, por isso que, por exemplo, o exercício da fonoaudiologia ele é tão importante, porque ele melhora a sua articulação, ou seja, a musculatura, que tende a tensionar por conta da ansiedade e do nervosismo, e os exercícios que vão te ajudar a falar sem esforço, pronunciar as palavras e a respiração, que vem como a base de tudo, que faz parte também da fonoaudiologia. Das primeiras sessões que eu fui com a Márcia Salomão, que é a minha fonoaudióloga desde a vida inteira, vamos respirar, vamos aprender a respirar. E a gente tem uma dificuldade a fazer o que é o certo, porque a gente, com o tempo, vai perdendo. A gente nasceu... Nós nascemos com a respiração correta e perdemos ao longo da vida. E quando a gente percebe que precisa trabalhar com ela, os cantores sabem muito bem disso, os professores, a maioria também tem isso, que precisam falar por muito tempo. Mas a gente tem que ter esse controle. E com a respiração controlada, você é outra pessoa. Você já começa... A meditação é isso. É você respirar e organizar e fazer com que o oxigênio chegue ao cérebro, até para suas ideias serem mais organizadas. Então, encadeia isso. Então, respiração é a base, sem discussão nenhuma, e que ela vai trabalhar a sua ansiedade. Porque por mais que você esteja ansioso, você não vai descontrolar. Você vai conseguir fazer com que o oxigênio chegue, você não vai ficar com aquela respiração curta superior, que é ela que cansa, ela não te garante oxigênio para o que você precisa falar. Então, com a respiração você faz oxigenação e essa calma que vem vindo com a respiração, que você vai controlando e você vai fazendo com que a adrenalina vá controlando e você vai tomando domínio. Até para falar com a respiração correta, você não vai se atropelar, que é quando muitas vezes falha a memória. Porque você está muito acelerado, você quer botar para fora tudo que você está pensando e você esquece de organizar isso mentalmente. E que a gente consegue fazer com a respiração. Se você respira correto, você fala pausadamente, do jeito que tem que ser falado, e você consegue organizar as ideias a tempo de não ter pausas, de não ter lacunas, para continuar se expondo. Bom, nós temos um neurotransmissor chamado noradrenalina. Quando a gente está nervoso, quando a gente está agitado, por exemplo, vai fazer vestibular. Pessoa, no último, agora no Enem, as pessoas antes de entrar na sala ficam lendo lá, e quando chegam dentro da sala, aquilo que ela acabou de ler, ela não vai lembrar, porque a noradrenalina não tem, a noradrenalina apaga as memórias de curta duração. Então, a importância de relaxar, né, de respirar, rever algumas coisas, mas sempre, eu acho que o principal é isso, né, aprender a relaxar. É claro que falar para alguém que está à margem de uma apresentação, que é um desafio, não é tão simples, mas existem técnicas, né? Justamente as técnicas de respiração, de você ficar no lugar tranquilo, quando dá. Claro que nem sempre, por exemplo, quem está na agitação, né, constantemente trabalhando, sai de um lado para o outro, é mais difícil. Mas aquela pessoa que está começando especialmente, né, que vai começar um projeto de comunicação, eu acho que aprender nesse antes a relaxar, né? Já vi o conteúdo que vai transmitir, que vai comunicar, então agora é relaxar e
deixa a vida me levar, né? É o Vamos lá. planejamento. No planejamento Muitas você faz pessoas isso. até têm o conhecimento, só que às vezes elas não conseguem organizar as ideias para apresentar. Já peguei alunos de TCC, com TCC, alunos de ensino médio, pessoas que vão defender mestrado, doutorado, desesperadas. O volume é maior, a gente está falando de um volume Sim. muito grande. Eu preparei minha filha para apresentar o TCC dela, eu falei, por favor, vamos fazer o dever de casa, e ela escolheu a técnica dela, porque também tem isso, tem a Claro. forma de você se sentir seguro, e ela escolheu a forma dela, porque é entre decorar e assimilar, ela preferiu fazer do jeito dela, eu falei, não tem problema, não tem erro nisso. Existe o quê? A competência. Isso. Então, se você escolheu de um jeito, você tem que fazer perfeitamente aquele jeito. E passou, nota máxima, apresentou, não esqueceu nada, foi do jeito que a gente ensaiou, ela fez a parte dela, treinou e eu preparei a outra parte, né? De treino, dela se expor para mim, né? Treinar antes de se apresentar, isso é importante também. As pessoas acham que não, mas quando você vai para uma apresentação muito importante, uma palestra, é indicado sim. Claro. Você com treinar certeza. com antecedência tudo que você vai fazer naquele dia, milimetricamente. Porque você se familiariza e você Vai fixando, né? corta o efeito. Não, porque às vezes você estuda, mas você não se coloca na condição. Você fala só consigo mesmo. Você né? fala consigo mesmo. Então, você se ficar em pé para um público, seja parente, amigos, que você possa fazer isso, ajuda bastante. Bom, o princípio é, se tem o aparelho fonoarticulatório, tem o aparelho fonador, então é possível. Sim, sim, todos nós podemos ter uma boa comunicação. A gente encontra um caminho a partir do nosso conhecimento e de técnicas que existem, e com controle de emoções a partir também da respiração. Aí entra também a questão da propriocepção. A pessoa precisa se conhecer, né? Conhecer qual é o seu limite. Bom, se eu não tenho condições de falar sobre esse tema, se eu não tenho preparo para falar sobre esse tema, então não é sobre ele que eu vou falar. Você tem dois caminhos. Ou você já sabe e enfrenta, porque pode ter bloqueio somente do falar, Sim, ou você se prepara, no sentido de aprender a fazer. Mas às vezes não é sua área de atuação, então é mais difícil. Se você não é dessa área, é preferível que você saia do que você estar numa situação delicada. Mas se é da sua área de competência, por que você vai deixar para um colega fazer? Que nem é às vezes, mas porque ele fala melhor. Não tire de você o mérito. Porque ele fala melhor, mas não é a área dele. Por exemplo, em reuniões, a gente vê às vezes, mas eu queria falar. E aí tem várias pessoas falando, fale. A sua voz também vai ser ouvida. Isso é importante, todo mundo tem direito à voz. E não é hierarquia, não tem importância com isso. Só que saiba o que falar. Esteja preparado para falar, para não falar bobagem. E aí o conhecimento... Aí entra a comunicação assertiva, né? Que é essa capacidade de você emitir a sua opinião, falar aquilo que você acredita sem ser deselegante, né? Com toda a estrutura de elegância que você precisa ter, mas não deixar de falar, porque é muito ruim você depois... Por que eu não falei isso? Por que eu não disse, né? E pode ser um ponto importante que ninguém percebeu. Agora tem que ter coerência também, né? Dentro de um contexto, você se posicionar para falar, olha, concordo, discordo, complementando o que o colega falou, ou discordando de você, porém tem um pensamento, e aí você apresenta seus argumentos. Com argumentos, com coerência, com dados, as coisas fluem de uma maneira mais tranquila. E com a educação, que também é a base disso, né? Eu acho que por mais que você discorde de alguém, você não precisa ser grosseiro com esse alguém. Você apenas vai colocar o seu ponto de vista para que haja uma discussão até de maneira civilizada. Uma dica para quem vai dar uma palestra, vai falar em público, naquele primeiro momento que talvez seja onde você ganha ou perde o seu público, que é a introdução. Início, meio e fim. Entre essas partes, a gente consegue, né, trabalhar outras coisas. Mas a abertura ela é fundamental. Ela tem um poder de impacto, porque ou você atrai sua audiência naquele momento, Você perde. ou você perde. E aí você pode perder a autoridade. E você pode, numa palestra, fazer com que as pessoas saiam para um cafezinho, que elas não se interessem, que elas comecem a conversar, vai todo mundo para o celular. Então, o seu desafio maior é no início.
Depois, naturalmente, o ser humano ele tem uma tendência à dispersão, né, depois de algum tempo. E aí você vem com o seu jogo para continuar atraindo esse público. De que maneira? Mexendo com ele, ativando ele de alguma maneira, contando uma história, trazendo um dado mais interessante, falando com um exemplo mais, sabe, impactante, porque aí você volta com essa audiência. Ninguém consegue manter 100% de audiência, de atenção do seu público, mas você consegue oscilar e fazer com que o mais importante chegue até ele. Algumas escolas falam, por exemplo, da ideia de você fazer uma comunicação e pensar numa pessoa que é mais auditiva, aquela pessoa que é mais visual e aquela pessoa que é mais sinestésica. Então, por exemplo, eu vou falar, estou aqui no meio da minha palestra, percebo que alguém está no celular e de repente eu digo, veja bem, né? Quando eu digo veja bem, eu vou chamar a atenção dessa pessoa que é visual e aí eu mexo nos slides, na reprodução, eu dou um exemplo mais concreto para a pessoa visualizar. Ou então eu digo, escute bem o que eu vou lhe falar agora. A pessoa que é auditiva, ela já... Né? E aí por isso que é importante você conhecer seu público. Para quem você vai falar é tão importante quanto o que você vai falar. Essa audiência, essa plateia, esse público que a gente costuma falar, ele tem que ser conhecido de você. Porque senão você vai estar no escuro. Então, saiba quem é o seu público para você também falar com ele de acordo com a realidade. Porque se são jovens, você vai ter que trabalhar de um jeito. Se são pessoas mais velhas, você vai ter. Se é um público específico, se é um público plural, misto, o que for, você vai ter que se adaptar a isso. E aí é o que a gente fala de conhecer o público para você ter esse feeling, esse jogo de cintura e administrar isso na hora da fala. Tá, nós falamos então desse momento de planejamento, o antes, o durante, essa ideia de você se movimentar diante do público também, ter cuidado postura de não ser corporal, exagerado. mãos, roupa, tudo isso é trabalhado no momento de estrave. Tudo. Ocupação de espaço, entonação de voz, tudo. Todo esse pacote a gente mostra para as pessoas como a comunicação ela está em detalhes, como ela está em volume. Porque tudo comunica. A gente não tem como falar que não. Tudo comunica. Se eu chegasse aqui e ficasse parada só ouvindo as perguntas e não falasse nada, era uma forma de comunicação. Então, a gente precisa conhecer e entender. Sim. E se planejar. Dentro disso não tem como fugir. Porque é aí que está o sucesso. É nessa trajetória. E no momento depois, o pós-evento, a pós-comunicação, o famoso dar a checada, né? Que foi Tão feito. Importante quanto. E as pessoas às vezes não querem se assistir, elas não querem nem mais ver. Não, o que eu fiz. Tem atores, atrizes que não se assistem. Mas eu acho que ali é uma outra questão, não é nem autocrítica, eu acho que é mais para não interferir no personagem. Sim. Pela pessoa, né? Para não interferir no personagem, preferem acreditar na edição e na direção da novela ou do filme. Mas eu acho super importante você se assistir. Você se ver, você se gravar, você se ouvir. Porque a nossa voz que a gente ouve não é real. O que eu, Priscila, ouço de mim não é real. Eu gravo, eu ouço, não é a minha voz real. Não é a voz que você ouve. Mas ainda assim é um parâmetro. Sim. Bom, vou abrir um parênteses aqui para a gente falar da tua experiência lá no Jornal Nacional, que eu acho que todo mundo te pergunta sobre isso, não tem como não. Nós vibramos em casa, né, amor? A gente ficou muito feliz representando aqui a gente. Como foi para você essa experiência? Até hoje eu acho que eu não consigo agradecer tudo que eu vivi e o carinho que eu recebo até hoje das pessoas. Assim, a experiência única na minha vida. De tudo, de pessoas, de formato, de profissionalismo, não que nós não tenhamos, mas assim, eu fiquei muito impressionada como eles trabalham o produto. Então, qual é o nosso foco? Produto. JN 50 anos. Então, toda a empresa conhecia o projeto, sabia da importância e todos os setores estavam mobilizados em nome dele. Você chegava lá desde o crachá que já estava te esperando na portaria e aí o segurança já falava, oi, tudo bem? Você veio pro JN. Então, aquele momento ali, você já percorria a catraca com a credencial, com a crachá, com uma produtora esperando, sabendo quem você é, seu nome, o que você veio fazer, de onde você é, um pouco da sua história. Então, assim, eles fizeram com que a gente se sentisse parte da equipe, e era isso que eles deixavam muito claro. Vocês não vieram aqui
como convidados, vocês são equipe JN quando vocês entram para a escala. E por isso que a gente continua no projeto. Então, foi uma experiência maravilhosa, conheci muita gente bacana, que tenho contato até hoje. Nas ruas, um carinho enorme. Agora eu vou sentir mesmo, né? Copa do Mundo, todo mundo torcendo para o mesmo lado. Era a sensação que eu tinha, porque ali era Pará e São Paulo na primeira vez, na segunda Pará e Piauí, porque o Carlos Tramontina, que foi meu primeiro parceiro, saiu, entrou Marcelo Magno, porque eles são de rede, e eles só ficaram com os profissionais das afiliadas, pro rodízio, porque eu fui em 2019, perdão, foi em agosto, eu confundo, em março de 2020, não, foi 2018 e 19, minto, foi 18 e 19, foi isso. E aí eu fiquei... Não, foi 18 e 20. 19 e 20, perdão. Tô confundindo. Em março, tá, vou olhar para a cola aqui. Foi em março de 2020. Foi 2020 e 19. 19. Foi 2019 e 2020. E aí, assim, experiência maravilhosa. Já tem um tempinho, né, que eu não voltei mais lá. E aí a segunda já foi escala para afiliadas. Ou seja, existe uma escala que está lá guardada, eu espero ser chamada em breve. Uma escala pronta, só que com os 5 primeiros parceiros que foram, veio a pandemia. E o meu colega de bancada, o Marcelo Magno, ele foi uma pessoa que adoeceu. E aí suspenderam tudo. Então nós fomos a última dupla a fazer JN pelo rodízio das afiliadas. Primeiro foi o JN 50 anos, uma ideia brilhante de levar jornalistas do Brasil inteiro para assumirem a bancada num sábado, onde a gente podia contar a nossa história no dia anterior. Uma preparação que eu cheguei desde quarta-feira lá, para poder preparar tudo, fazer piloto. E entender a máquina JN, porque o TP é diferente, ele se movimenta, o modelo de cadeira, eu faço aqui em Belém o JL1 em pé, já há muito tempo, e lá eu ia voltar a sentar. Eu comecei apresentando o JL1 e JL2, eu fazia sentada, depois fui para o JL1 em pé, não parei mais em pé, e é uma outra dinâmica. Do mesmo jeito que houve a dificuldade de ficar em pé, voltar a sentar, mas até que eu tive sorte que em 2 momentos eu fui para o telão. Então, eu levantei tanto para a previsão do tempo, quanto para chamar o Ari Peixoto no Rock in Rio. Então, foram momentos que eu tive que dar o jeito de rodar a cadeira, me levantar e me posicionar lá para chamar o repórter e o tempo. E o nervosismo? Bate forte, mas o que a gente trabalha? A respiração. Por isso que se ensina, senão você não estava ensinando. Sem a respiração, não tem como. E, assim, foi uma emoção muito grande, porque a responsabilidade é muito grande. Eu sabia do tamanho do holofote que a gente fala, que é saber que você está sendo vista, julgada. Havia uma expectativa das pessoas e eu só queria fazer o meu melhor. Me concentrei nisso, rezei muito, respirei certo, me preparei meses, 1 mês antes pelo menos, teve uma preparação específica, né, tanto para a voz. E assim, chegar lá e focar nisso e fazer o melhor para poder representar o Estado, né? Eu como mulher do Estado do Pará e poder sentar ao lado de Carlos Tramontina, que era também uma referência, um querido amigo até hoje, uma referência no jornalismo, assim, dá uma responsabilidade ainda maior. Com certeza, desafio. E aí quando foi a volta, já em 2020, já foi mais tranquilo, a gente se sente mais à vontade, sabe fazer, percebe que, olha, eu sei. Saber fazer eu sabia também no primeiro, mas assim, você fica mais à vontade. Você agora já eu sei que eu sei mesmo. Eu sei que eu sei, eu posso, sabe, ficar mais à vontade ainda. E se eu for na terceira, na quarta, totalmente à vontade. E aí a gente vê que a gente pode mesmo fazer, eu já fiz palestras sobre ser do Norte, ser do Pará e se ver em rede nacional, sobre a gente acreditar na nossa competência também, sobre saber que você é capaz, que ninguém... sabe, tira o seu mérito por você ter nascido num local ou em outro, pelo sotaque, que você pode ter um destaque, basta você se preparar para isso. Bom, você falou do Carlos Tramontina como uma referência, né, para o jornalismo de um modo geral. Para Priscila, quem é hoje a tua referência? Olha, eu tenho uma paixão já há muito tempo pela Renata Vasconcelos, e até brincam que a gente lembra alguma coisa que queria chegar perto. Mas, enfim... a gente tem uma semelhança, assim, foi uma pessoa que também fez um relacionamento muito... Ela é muito reservada, mas me surpreendeu a forma como ela me recebeu lá, muito carinhosa, muito simpática. Quando eu voltei em março, que ela me encontrou, assim, ela... Senta aqui do meu lado, porque ela tinha se lembrado, né? A gente conversou e tudo.
Eu acho que assim, a gente tem uma Glória Maria, que foi uma pessoa que, desde que começou... É uma lenda, né? É uma lenda, não tem... É indiscutível o valor dela, a competência dela. Marília Gabriela. Então, assim, são mulheres que eu olho e que eu falo, ó, né? Temos pessoas que abriram, que mostram que inteligência, preparo, competência estão aí. Eu adoro Ana Maria Braga. De entretenimento, eu acho que assim, Fátima Bernardes também sempre gostei muito, e quando ela mudou, migrou, assim, foi uma virada muito grande, porque você sair do jornalismo, onde é muito mais fechado e reservado, onde você quase não pode emitir tanta opinião, mas que acaba, né, a gente também emite um pouco, e ir para o entretenimento, onde você é mais livre, solto, pode dançar, pode cantar, também muito, muito maravilhosa, assim. Eu fui no programa dela em março de 2020, e assim, depois do JN fui lá no Projac e tal, dei uma passeada boa, porque ela grava já no que é distante, né? Não é, ela não fica lá onde é o jornalismo. E aí, muito, muito bom, assim. Só agradeço a oportunidade. E assim, para as pessoas, podem perguntar, podem comentar, podem se manifestar, porque até hoje eu recebo muito carinho. Vindo para cá, o motorista falou assim, eu acho que eu conheço a sua voz. Eu digo, sou eu mesma. Porque só de falar as pessoas já reconhecem a voz. Eu tô há mais de 10 anos no JL1, né? Já faz parte das famílias, né? Mais de 10 anos no JL1. Eu já descobri que eu sou a apresentadora que mais tempo ficou ininterruptamente no JL1, em o mesmo telejornal da TV Liberal, no caso do JL1. O único telejornal que eu nunca fiz foi o Bom Dia Pará, nunca fui titular, mas já fui titular do JL2, JL1 com o João Jadson, depois eu fiquei sozinha no JL1, onde eu estou há mais de 10 anos, sozinha no JL1. E também nas praças, não é normal uma mulher estar sozinha no telejornal do horário do almoço. Mais um ponto aí para mim. Né? Eu percebi que de um tempo para cá o jornalismo deu uma leveza a mais, Sim, né? a gente tenta conversar cada vez mais. É o desafio. É se tornar próximo pela comunicação, com informação, mas de uma maneira que a gente possa se aproximar das pessoas, porque não deixa de ser uma conversa. As pessoas falam, eu encontro pessoas que falam assim, minha avó te dá boa tarde, bom dia, todo dia. E eu acho maravilhoso isso, porque é esse contato que a gente quer, essa aproximação, mesmo tendo a tela, a gente quer mesmo estar perto das pessoas, poder se comunicar, falar por elas, né? Mostrar os problemas delas e soluções, que é o perfil do JL1. Com relação ao regionalismo, por exemplo, aqui nós temos um modo todo nosso de falar. Eu percebo que dentro da Liberal tem alguns repórteres, né, alguns profissionais que mantêm, né, o tu foste, né, tu foste, tu vieste, tu vais. Eu, Priscila, gosto de usar uma maneira que eu considero mais suave, que é o você. Mesmo não sendo pra gente normal do dia a dia, mas quando você não quer chamar uma pessoa de senhor, senhora, e nem de tu, o você eu acho que se encaixa perfeitamente e é o que eu mais uso no telejornalismo. E para a vida profissional, pessoal, assim, quando as pessoas estão num ambiente mais formal, eu acho que é o mais indicado também. É o que eu falo no momento de estrave, com o você. Dificilmente você erra, porque às vezes a pessoa é senhora, aí a pessoa fala, não, senhora não, senhor não. Sim. Aí começa desvia para algo que não, de repente não é adequado. Então o você encaixa, mas tem que falar o você corretamente. O tu também, se for tu, corretamente. A concordância tem que estar plenamente. É porque eu vejo muito isso, né? Eu acho bonito o tu, né? Que é nosso. Nosso. Tu foste. É o português correto, né? Mas tem muita gente que, tu fostes, tu fizestes. E o tu foi é o pior, né? E aí tu foi, ou tu fosse, que é mais... Que são os delicados que eu falo, assim, existe uma língua portuguesa que não é difícil e que a gente precisa levar adiante isso. E o tu viste, tu foste, é isso que a gente tem que fazer. Se não, quer fazer viu, foi, vai, você viu, você foi, você vai. E aí tá tudo tranquilo. Na hora de comunicar, por isso que talvez as pessoas tenham tanto problema na hora de se comunicar. Né? Porque pensam que vão começar a ter que pensar em todas essas regras. Né? Eu lembro de uma história bem interessante, que era da centopeia, que encontrou uma amiga dela no meio da rua, e a amiga perguntou assim, Dona Centopeia, quando você vai caminhar de manhã, qual é o primeiro pé que você usa? Aí ela disse, olha, eu nunca pensei sobre isso. No outro dia, a colega encontrou a centopeia toda enrolada, porque ela foi pensar, né? Porque quando se torna natural, quando você já realmente
já praticou, já exercitou, já fez o seu trabalho como devia fazer, não tem que ficar preocupado de como é que eu vou fazer na hora. Essas regras, as técnicas, elas têm que estar incorporadas. E o tempo vai fazer isso. Depois do momento de estrave, as pessoas entendem como é que as coisas funcionam e de que maneira você tem a base e depois você vai se preocupar com o quê? O que é rotativo. Quanto tempo eu vou falar? Para que público? O que eu vou São falar? as variáveis, né, que vão... Só as variáveis, porque você já tem um pacote, uma base em que eu sei como é que funciona. No momento de estrave, a gente também permite que os alunos tenham experiência de media training, que é uma outra comunicação. Então, lá no momento de estrave, a gente mostra para eles a base do media training. E aí você tem um contato melhor com câmera, você consegue dar uma entrevista com segurança, você se torna autoridade no assunto, que é a grande importância hoje é você, para o jornalismo, você ser chamado para uma entrevista, 1, 2, 3, e ser bom nisso. Eu falo, se você for chamado 2, 3 vezes, saiba que você está indo bem. Tente sempre melhorar, mas você está indo bem. Foi chamado uma vez, esqueceram nunca mais, repense a sua postura, como você se apresentou, se você foi muito rápido, muito devagar, se você fugiu a resposta, se você não foi claro. Porque no jornalismo é uma vez, é uma chance, é como a rádio. Sim. É o jornal impresso, você lê 5 vezes se precisar. Se eu não entendi aqui, volta. Na TV você não tem essa chance. E aí a informação, ela é valiosa. E a angústia de você entrevistar alguém que é monossilábico, né? Você faz uma pergunta e a pessoa diz sim. Preparação. Aí você fica no cri-cri aqui, né? Preparação. Entrevista com candidatos, de um modo geral, a gente tem um tempo previsto, mas cada um vem com uma estratégia. E com uma personalidade, e com conteúdo. Uma entrevista de 15 minutos, às vezes você consegue fazer 2, 3 perguntas. E às vezes uma de 10. Você faz 8 perguntas e ele responde muito rápido. Porque não se aprofunda, porque não traz algo além, não tem uma análise mais aprofundada. E isso a gente percebe a diferença. Por isso que existe uma preparação antes. É o momento mais tenso que eu digo para mim, é a entrevista com os candidatos, porque não pode ter falha. Da minha parte, principalmente, eu não posso falhar. E eu preciso dar igualdade a todos. Então, tudo que é feito, eu repito exaustivamente, com 5, com 3, com 4, com quantos forem para as entrevistas. Isso para prefeito, para governador, tudo é igual para mim. E uma coisa muito importante é a clareza, né? A comunicação precisa ser clara, né? Comunicar já é isso, é tornar comum um conhecimento, uma notícia, um fato. Então, se você não for claro na pergunta, né? Começa na pergunta. Aí que vai começar, porque às vezes você pergunta uma coisa, no teu caso o candidato vai responder às vezes, porque tem todas aquelas fugas, né? O candidato que não quer responder São aquilo as que você está estratégias. perguntando. Cada pessoa tem a sua estratégia, tem sua forma de falar, mas tem muita gente que desvia completamente e vai para uma... E é difícil você puxar às vezes, mas a gente tem que tentar trazer de volta. E aí você reforça a pergunta. Mas, candidato, eu fiz essa pergunta sobre esse assunto, o que o senhor tem a dizer? É a única forma que eu tenho de... E se ele mais uma vez deixar escapar, já fica feio eu pontuar de novo. Sim. Então, deixa ele fluir. Já vira perseguição. Não, aí fica deselegante até. Sim. E as pessoas falam assim, ela vai bater quantas vezes nessa tecla, entendeu? Então, deixa. E aí fica feio para o entrevistado, porque aí ele fugiu de novo. E quando você vai... No caso do jornalismo, você vai comunicar coisas que talvez você não gostaria de comunicar. Uma coisa é eu vou dar uma palestra, é aquilo que eu vou falar, eu me preparei, eu desenvolvi o meu tema e eu vou ministrar, eu vou falar aquilo que eu tenho domínio e pronto. Jornalista não, né? É o fato do dia. Você tem uma pauta do dia ali, você vai Vários, ter que... né? O apresentador ele tem que saber todo o jornal. E tem muita entrevista ao vivo também. A gente estuda os assuntos. O produtor existe para isso, ele apura, vamos trazer um entrevistado, digamos, do Ministério Público e ele vem falar sobre a Justiça Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral vai falar sobre as eleições. Aí tem uma assessoria de comunicação do Ministério Público, manda para a gente as informações básicas de como é que é a atuação, como é que vai ser, quantas pessoas estão envolvidas. E aí você entra no que é o conhecimento maior. Qual a importância para o cidadão sobre a eleição? Qual é o trabalho do Ministério Público em relação à eleição? E aí nisso a gente vai costurando. Mas é sempre estudado. Não tem como descer para o
O estúdio fica embaixo, eu falo descer pro estúdio porque fica no térreo e a redação é no primeiro andar. Não tem como ir pro estúdio e você não ter noção de quem você vai falar, quem é aquela pessoa. Eu confirmo quando é entrevista dentro do estúdio o nome da pessoa. Porque é muito ruim você falar errado o nome daquele profissional e vai ficar para sempre. E eu falar uma coisa e tá na tarde a outra, as pessoas vão falar, mas quem é ele? Não. Você é a pessoa tal, função tal, porque tá no crédito assim. Ah, não, eu gostaria que mudasse. Poucas vezes acontece, porque isso é função também do produtor. Vai normal. Vai. E o improviso? A comunicação, ela precisa do improviso, né? A gente vai aprendendo. O improviso, na verdade, a gente vai aprendendo na tem marra. muito improviso que tem que ser ensaiado antes, né? O branco pode ser mas qualquer outra saia justa ou uma posição de um entrevistado, uma resposta que ele deu que é muito... Muitas vezes eu fico lá, eu falo, não, ele falou nesse ponto, agora a gente vai puxar esse laço, porque ele falou algo polêmico, que a gente não esperava que a pessoa fosse falar. E aí a gente conversa com a editora-chefe, vamos lá. Quando ele está ao vivo, corta o meu áudio, não tem como falar com a editora-chefe. E aí nessa hora a gente conversa, aí vamos perguntar isso. Ele falou tal ponto, tu ouviste? Vou ouvir. Então vamos buscar esse assunto de novo, porque isso é polêmico, isso é grave. Aí a gente volta e traz e puxa mais esse assunto para desenvolver. E é claro que aí necessita de conteúdo, né? De você ter estudado improviso. Sim. Você às vezes é surpreendido, porque a entrevista que você planejou para uma coisa pode vir a tomar um caminho que não totalmente fora, mas ela pode ganhar um desmembramento. E aí você tem que ter conhecimento. Não tem como. E aí o jornalista, ele sabe de tudo um pouco. Nós não sabemos tudo, mas a gente lê muito, a gente tenta se informar ao máximo. Em tempos de fake news, principalmente, quando eu vou falar com turmas de universidades, eu falo, gente, nós somos da comunicação. Então, a nossa base é a informação. Vamos combater fake news. Vamos trabalhar no grupo de família. A tia, que sempre tem uma tia sem noção, um tio sem noção que joga alguma coisa. De onde veio essa informação? Eu tenho grandes amigos assim, mano, isso é fake ou é fato? Aí eu vou lá, olho, e eu jogo no grupo da TV. Gente, vocês já viram isso aqui? Porque tem muita gente também ligada. Sabem se é verdade? Sabem se isso tá acontecendo mesmo? Tal. Ah, não é aqui. Às vezes não é nem aqui no Pará, mas já criaram uma fake news como se fosse. Então tudo... Aí eu falo, eu falo pra pessoa, não é, sabe? Então, essa que é a nossa função maior, eu acho. Hoje é combater fake news. É porque tá... E essa é a questão, né? Hoje você é uma profissional que tem uma pauta, que tem um conteúdo e tem que, às vezes, fazer frente a pessoas que não são profissionais, mas que hoje, pela possibilidade de comunicar pelos canais abertos aí da internet, tem gente de tudo quanto é jeito. Como é que tu te sentes, por exemplo, é algo pessoal, como é que tu te sentes, por exemplo, quando você ao assistir alguma coisa na internet, há um vídeo que bombou, né, e que você percebe que é uma coisa que você diz assim, como é que isso aí chega nesse nível, né? Alcança essa popularidade, alcança tantos views, e às vezes a gente fazendo um trabalho mais sério, mais cuidadoso, acaba olhando para isso e dizendo, meu Deus. Se for um assunto sério, é preocupante. Mas o Brasil é memezeiro, como a gente fala, né? Os jovens falam. A gente adora um meme na internet. Então, a depender do que seja, se for um meme, uma brincadeira que não gere fake news, que não seja algo grave, pode rolar. Agora, quando se trata de fake news, de informações descabidas, sem base, sem fonte, é preocupante. Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte. E o que eu falo é, busquem fontes oficiais. Não necessariamente a emissora que eu trabalho. Você tem aí vários canais de televisão aberta, você tem canal fechado, você tem na internet vários veículos. O WhatsApp sérios. Da tia não é oficial. O WhatsApp não é fonte de informação. Desculpa, mas não é. Se te derem um link, até tomar cuidado, porque pode ser golpe, que vão depois hackear. Então, até isso você tem que tomar cuidado. Então, não acreditar nessas correntes de WhatsApp, de informações que chegam. É tenebroso. Mas eu digo para os alunos, eu falo, vocês têm que ficar muito atentos a isso. Na produção a gente tem, porque hoje o volume de informação que chega pelo WhatsApp do JL1 é um volume absurdo. E a gente tem que ter filtro. E às vezes, é isso. Vamos apurar, gente. Tem que apurar. Vamos para as fontes oficiais. Bombeiro. Se é alguma coisa da saúde, vamos ligar para a Secretaria de Saúde. E tudo isso a gente tem que ir
é melhor não dar inicialmente do que você dar uma informação errada. A gente prefere segurar quando não tem certeza. Se for só no WhatsApp, espera, vamos apurar. A gente tem os boletins entre os telejornais, tem um Minuto Notícia, então eu entro de manhã, João entra à tarde. Então tem um tempo, e tem o G1 Pará para colocar na hora que sair. Então não tem pressa para poder colocar de qualquer jeito. A gente prefere apurar, ter certeza daquilo e ouvir o outro lado também, que é super importante. Bom, o tema é vastíssimo, né? Muito. E é assunto que eu gosto de falar. Eu também gosto muito desse tema, é muito vasto, é muito maravilhoso, mas está chegando no final. Já uma hora. Por incrível que Passa pareça. rápido. Muito rápido. Eu sempre pensei que na rádio passava mais rápido do que na televisão. Parece que 5 minutos de televisão é eterno. E na rádio, talvez por causa da experiência mais com a rádio do que com a televisão, não é? Parece que na rádio é muito mais dinâmica, muito mais rápido. Na televisão parece que quando você fala 5 minutos diante de uma câmera, parece que é uma eternidade. Isso é só eu que penso. Depende de como você se comporta para aquele assunto. A exposição de câmera, ela é um capítulo à parte. Sim. Você está sendo filmado e a gente se vê, tem a autocrítica. Se a gente tem medo do olhar do outro, o nosso olhar às vezes é muito mais cruel do que o olhar do outro. A gente acha defeito em tudo, a gente acha que está tudo sempre ruim, que nunca mais eu vou tentar aquilo. E para as pessoas que começam a se expor na fala, as primeiras experiências não vão ser perfeitas. Mas aí você vai limpando, organizando e melhorando. Até você chegar numa excelência. E vão acontecer imprevistos? Vão acontecer. Mas você precisa saber contornar tudo isso. E é assim que a gente vai trabalhando. Porque o Momento Destrave está aberto, nesse sentido de ensinar, mas as pessoas também pegam as ferramentas e vão se desenvolver. Elas vão aplicar e saber de que maneira elas podem melhorar isso tudo. Bom, estamos na semana do Momento Destrave, no próximo sábado. Agora, né, sábado, 26 de novembro, Momento Destrave 3.0. Você aí que quiser mais informações, nós temos a @Momento Destrave no Instagram. Lá tem link de inscrição. Pode falar com a nossa equipe para tirar qualquer dúvida. É um dia inteiro. Qual é o público? Todas as pessoas. Aquelas que querem mudar a comunicação para melhor. Aquelas que já entenderam a importância da comunicação. Aquelas que já se viram numa situação delicada e que não querem repetir aquilo ou que estão perdendo a oportunidade. É o mais delicado, é isso. É você ver colegas se destacando em áreas diferentes, porque a gente pega... Eu já tive aluno comandante de navio. E eu fiquei muito curiosa para saber por que um comandante... Eu peguei já 4. Foi numa primeira equipe, primeira turma, depois numa outra turma vieram mais 2. Aí eu, mais 2 de novo aí. Eles falaram um para o outro. Simples. Se eles não têm voz de comando para um navio de 200 homens, a função deles está falida. Eles estão quebrados, não vão conseguir fazer o trabalho bem feito. Então foi isso que levou. E é isso, às vezes você lidera uma equipe de 3 pessoas, 5, 10, você vai falar para um público de 100, de 2, ou um paciente 1 para 1. Eu tenho muitos alunos médicos, muitos. É 1 para 1. Advogados. Advogados, eles são os mais resistentes, por incrível que pareça, tá? Porque acham que a oratória já está no curso, Sim. Só que muitos têm dificuldade ou podem falar, mas tem técnicas para você aprimorar essa fala. Poucos advogados, a gente conta na TV, que são realmente bons de entrevista. Porque às vezes o volume de informação é grande e cadê o poder de síntese? Isso também tem que ser trabalhado. Vai ser mais um tema que a gente podia desenvolver aí, o programa todinho. O Momento que Destrave é sintetizar. surpreendente, é super válido para qualquer pessoa. Tem um aluno que deve agora mestrado, está concluindo, precisa se sair bem e ninguém quer perder no final, da reta final. Então, é para todo mundo. Já tive alunos de 10, 12 anos que foram com os pais porque entenderam a necessidade dele se apresentar no colégio. Isso é muito importante. O colégio ele é o primeiro contato que a gente tem, às vezes, em público com pessoas desconhecidas. E às vezes, é ali que vem o bloqueio. O entrave vem dali. E a gente não pode deixar isso acontecer. Eu já vi gente rindo na hora de uma apresentação, mas era de nervosismo. Outras pessoas chorando, calada, encostada na parede. Tem gente que se sente mal, né? Não consegue, tem enjoo, não consegue ficar em pé e por aí vai. Mas, é possível. O Momento Destrave agora dia 26, é um dia inteiro. Temos um intervalo para almoço, pausa para um coffee break, a parte prática, a teórica, todo o conteúdo passado para os participantes. Que maravilha. Priscila,
Que prazer Eu ter agradeço você o aqui. convite, a oportunidade também. Falar de comunicação é um prazer. Muito bom conversar com você. Uma referência aqui no nosso estado. Obrigada. Né? Como falei ainda há pouco, nós todos torcemos por você quando foi lá para a bancada do JN, né? Representando a gente, nós os paraenses. E uma referência, né, para quem está fazendo jornalismo hoje, com certeza vai olhar aqui e dizer, eu quero chegar aí. E que o Momento de Destrave seja realmente uma porta aberta para muita gente entrar nesse mundo da comunicação. Muito obrigado. Para todos nós. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, gente, programa especial hoje. Deixa o seu like, tá? Segue a gente, se inscreve no canal, se inscreva no canal também do Momento de Destrave, procure as redes sociais aqui da Priscila, vai estar aí para você conhecer melhor. Enfim, e vai divulgando a gente aí. Nós estamos num primeiro momento, nós estamos começando o projeto. Muito obrigado, Priscila, porque Agradeço. eu tenho falado para os meus convidados que agora nós estamos num começo. Mas quando a gente já tiver com milhões de views, a gente chama de novo. Vamos conversar sempre. Muito obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.